E eu converso com a proprietária da Rama Reprodução e Pensionato, Guta Alonso, está aqui no telão. A gente vai falar sobre biotecnologias na reprodução equina. Bom dia, obrigada pela participação. Bom dia, mais uma vez é um prazer enorme estar aqui com vocês do Terra Viva. Obrigada pela oportunidade de falar do que eu amo tanto, que é esse mundo dos equinos. Eu estava vendo a sua história, você ama realmente, é uma história de vida, né? Eu nasci criando cavalos, então não existe a Guta Alonso sem a história com os equinos. De onde vem essa paixão? Como é que surgiu esse... Vamos falar primeiro da sua paixão. Por que você tem essa paixão? Eu nasci no Aras, né? Meu pai criava manga larga paulista e desde quando eu era pequena eu fui criada no Aras e toquei a criação de manga larga desde sempre. Foi aí e lá que eu fui cultivando o dia a dia e eu gosto realmente de todo o processo, né? Desde a criação mesmo em si até as biotecnologias reprodutivas que fazem com que a gente alcance os melhores resultados em termos genéticos, né? E foi daí, então, que surgiu o seu interesse pela essa reprodução equina. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Como é que é esse trabalho? A gente começou com a criação de manga larga e o meu pai tinha dois grandes amigos, a Perla Fleury e o João Fleury, e eles coletavam embrião lá no Aras, quando eu ainda era estudante de veterinária. A Perla praticamente me obrigou a fazer estágio com ela, eu não queria trabalhar com reprodução equina, e eu fiz estágio uma semana e descobri que aquilo era uma grande paixão. E desde então eu venho me dedicando tanto na parte da reprodução no dia a dia, quanto na parte de pesquisa. E como é que você trabalha, assim, ao longo da sua trajetória profissional em relação ao aprendizado? Deixa eu só uma curiosidade, isso que você tem aqui do seu lado são crachás de seminários que você participou? Para que é isso? Isso, são crachás. A gente sempre participa dos eventos, tanto nacionais quanto internacionais, para sempre estar com toda a coisa moderna, né? As últimas pesquisas, os últimos trabalhos e sempre estar alinhado com os pesquisadores no mundo. Então, eu venho trabalhando, né? Eu fiz residência com a Perla Fleury logo no começo da minha carreira e depois eu abri a minha própria central no Aras, que o meu pai fundou 50 anos atrás. E quais foram os principais desafios ao longo da sua trajetória? Bom, os meus maiores desafios foram tentar conciliar a vida de pesquisa, de estudo com a parte do trabalho a campo, né? Porque eu gosto de fazer pesquisa aplicada. Então, é um trabalho, né, no cavalo e na fazenda que não tem horário. Mas, apesar de ser um desafio, é um prazer enorme, né? Ver a história, a gente participou já da vida de tantos grandes cavalos e fez tantas amizades e tantas pessoas maravilhosas que cruzaram o caminho, que é desafiador, mas o prazer é muito maior, certamente. Você tem uma base acadêmica bem sólida, né? Você tem formação na USP, que é a Universidade aqui de São Paulo, mestrado na Unesp e doutorado também pela USP, né? Exatamente. E hoje eu sou pesquisadora colabora na USP. Ou seja, assim, você tem um profundo conhecimento e profundo compromisso com a pesquisa e fazer a coisa dar certo, né? E com a pesquisa aplicada, que eu acho que é a grande sacada da coisa, porque é uma pesquisa que vai responder as perguntas do campo para a gente trazer soluções e aumentar a eficiência da biotecnologia reprodutiva nos equinos, né? Nosso objetivo é conseguir atletas, conseguir potros, conseguir animais que vão ser um alto desempenho de carreira. Então, quanto mais você fizer essa reprodução eficiente e tiver esse conhecimento de fisiologia da parte de pesquisa, com certeza a gente vai ser um veterinário de campo mais completo. E você acha que o Brasil tem se destacado nesse setor, nessa área? Eu não tenho a menor dúvida. O Brasil, na reprodução equina, é considerado uma das referências mundiais. Inclusive, muitos dos meus amigos e colegas têm trabalhado no exterior, Estados Unidos, Emirados Árabes. A gente está exportando profissionais, tamanha qualidade da nossa base aqui, da nossa experiência, os números vêm mostrando. O Brasil é um dos líderes em transferência de embrião no mundo. Começou com o João Fleury lá em 87, é uma história muito longa, mas muito bonita dentro da reprodução equina. Nos congressos, grandes pesquisadores, grandes amigos nossos, grandes centros de pesquisa, sempre trazendo essa experiência do Brasil com volume e com competência. Fator que você acha que contribuiu para a gente ter esse destaque, né? Com certeza, e a gente tem um país enorme com pessoas
dedicadas à pesquisa, né? A gente tem nas Unespes, a gente tem na USP, tanta gente que se dedica a isso, e esse casamento sempre entre o campo, né? Muitos veterinários de campo fornecendo dados para que nós da academia possamos usar esses dados em prol do melhoramento, tanto genético quanto melhoramento dos nossos índices. Guta, e foi uma coisa que eu percebi nos últimos tempos, eu acho que a academia se aproximou mais do campo. Você sentiu isso também? Eu acho que o que vocês desenvolvem na universidade, nas pesquisas, tem chegado mais próximo do produtor e do público, né? Com certeza, um dos nossos papéis dentro da universidade é fazer a extensão, né? Trazer esses resultados, mostrar para os nossos, inclusive clientes, não só para os veterinários, né? A gente tem o papel de educar, de informar. Então, essa proximidade da academia, tanto dos veterinários de campo quanto dos proprietários, é muito importante. E eu gosto muito disso, sabe? Eu sempre gosto de estar perto de todo mundo. Eu acho importantíssimos eventos que causam essa ligação entre todos os elos da cadeia, né? A gente sabe hoje que o Brasil, o mercado equídeo gira em torno de 30 bilhões de reais. É um mercado enorme, é um mercado em crescimento, está super aquecido. Então, sem dúvida, é uma área que o Brasil tem destaque e está cada vez crescendo mais. Eu queria que você falasse sobre uma nova tecnologia que é ICSI, é uma injeção intracitoplasmática, né? O que é isso? É a ICSI, né? A ICSI, ela é a mesma biotecnologia que a gente usa em humanos, que consiste em você coletar os óvulos das éguas, né? A gente aspira as éguas igual faz em humanos, coloca esses óvulos no laboratório e pega um espermatozoide com uma agulha e injeta dentro desse óvulo. Esse embrião é cultivado dentro das estufas no laboratório, congelado, e aí a gente consegue transferir esses embriões no momento adequado. Essa biotecnologia, ela vem cada vez mais crescendo. Na Europa, ela já está tomando o lugar da transferência de embrião equino convencional. E aqui no Brasil, a gente está com números crescentes e estamos assumindo uma posição de destaque absoluto, principalmente junto com a In Vitro Equinos, que é uma empresa muito séria, que a Perla Fleury fica à frente, e vem tendo muito destaque, inclusive nos congressos internacionais. Por quê? Que diferença pode fazer lá no futuro? É porque a gente consegue pegar as melhores éguas, os melhores garanhões e continuar produzindo esses animais, e mais, a gente consegue congelar esse material genético para a posteridade. Você pode deixar ele indefinidamente dentro de um tanque de nitrogênio e ter esse banco genético. Uau, e você acha que é uma das tecnologias mais promissoras que a gente tem ultimamente? Sem dúvida, sem dúvida. E os números têm mostrado para a gente isso, tanto aqui no Brasil, nos Estados Unidos, nos Emirados, na Ásia, vem crescendo cada vez mais. E tem uma outra tecnologia, né, que é ISER, estou falando certo? ISER? Na verdade, é um congresso mundial que chama ICER, que é o International Symposium on Equine Reproduction. O que é esse simpósio? É o maior simpósio de reprodução equina do mundo, que acontece a cada 4 anos. Nós, o ano passado, tivemos a grande oportunidade de sediar o ICER lá nas Cataratas do Iguaçu, e ele junta todas as referências na reprodução equina, e eles vieram conosco aqui no Brasil. A gente era do comitê de organização. Foi um evento maravilhoso que agora em 2027 vai acontecer na Irlanda. E aqui vai ser agora no Brasil, em 2024, né? Foi no Brasil em 2024 e foi um sucesso. Foi realmente um evento para ficar na história da reprodução equina. Eu falei tecnologia, mas foi um erro meu, porque eu tinha visto aqui congresso, acabei falando tecnologia. Queria agora que você falasse um pouco mais do trabalho da Rama, né? Falar um pouco sobre esse trabalho de reprodução. Hoje, lá na Central, nós temos 3 trabalhos ao mesmo tempo. A gente tem uma criação de manga larga paulista, que foi iniciada com meu pai, Ricardo Alonso, mas ele veio a falecer e a gente deu continuidade à seleção de manga larga. Eu tenho um pensionato onde ficam potros, éguas gestantes, que a gente faz todo acompanhamento de gestação, acompanhamento neonatal. E a gente tem as receptoras, que são as barrigas de aluguel, para receberem principalmente esses embriões oriundos da tecnologia de ICSI, para a gente transferir e acompanhar essas gestações, que são potros de altíssimo valor agregado, né? Então, a gente faz todo esse cuidado lá dentro da nossa propriedade.
E como é esse acompanhamento com o cliente? Porque tem cliente assim, ele pega o serviço, mas ele gosta muito desse acompanhamento, né? Dessa orientação que eu acho que faz toda a diferença no resultado final. Como é que vocês trabalham essa questão? Como eu crio cavalo antes de ser veterinária, eu me coloco no lugar dos meus clientes. Então, o que eu faço é ter uma parceria com os meus clientes. Tudo que acontece é informado. Eu faço questão de ter um contato muito próximo deles, eu converso com eles pessoalmente e a gente vai contando sobre cada etapa. Tem alguns que ficam mais distantes, a gente manda vídeo, conta como estão sendo as coisas, e tem aquelas pessoas que gostam de acompanhar o dia a dia, então vão lá, visitam os potros, realmente participam mesmo da rotina do Aras. Então, a minha grande questão é sempre estar perto do proprietário, sempre ter esse vínculo de amizade acima de qualquer coisa. Eu queria que você desse uma dica, né, para finalizar, né, uma mensagem para os criadores e profissionais da área. Eu já até imagino como é que uma pessoa pode prosperar, ou pode ela ter sucesso, se aprimorar o conhecimento e ter sucesso. Eu já imagino, só pela quantidade de crachás aqui, pelo seu currículo, eu já imagino mais ou menos a sua resposta, mas eu queria que você falasse. Como é que a gente aprimora conhecimento? Olha, eu acho que o que mais falta hoje em dia é esforço dos nossos jovens. Então, eu acho que quem quer, né, fazer essa área vai fazer estágio, vai ver potro nascer, vai ver égua gestante, vai conversar com as pessoas que têm experiência, vai nos congressos, se informar, estuda e se esforça, porque cavalo, gente, é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu me formei faz 22 anos e nesses 22 anos a gente não tem férias, porque tem que cuidar mesmo, não tem como, né? A gente fica longe. Então, se esforcem, estudem, se dediquem, porque é uma profissão encantadora. Você falou dessas novas gerações, acho que vale para todas as áreas, é uma geração muito imediatista, né? Essa questão de fazer... é um trabalho, você está há 22 anos na área, é um trabalho de formiguinha. Você não chegou nessa posição à toa, né? Exato, e a gente precisa aprender e ter humildade, né? Ir lá, trabalhar, fazer do mais simples mesmo, de ficar na fazenda tratando o cavalo, antes de querer passar um ultrassom. Eu acho que a gente precisa se esforçar, precisa de fato ter hora, né, para ter experiência e conseguir bons resultados. E que eu acho importante também, você falou de ouvir o cliente, da importância de ouvir o cliente. Ouvir o que o outro tem a dizer muda a sua visão do mundo, né? Muda a sua visão com relação a outra pessoa. Uma frase que eu ouvi no Museu da Pessoa aqui em São Paulo e eu guardei para a vida. Porque é isso mesmo, é importante ouvir as pessoas e não ter medo de levar broncas, porque a gente cresce com as broncas, né? E mais, a gente precisa não ter vergonha de não saber as coisas e pedir ajuda quando a gente precisar. Ontem eu estava falando isso numa live, né, de quanto a gente deve se unir aos outros profissionais, se ajudar, porque ninguém perde falando que não sabe, né? E quanto mais cabeças pensando, melhor a gente é, sem a menor dúvida. Uma curiosidade, numa matéria que eu fui fazer no Mato Grosso, uma jornalista de uma TV local, ela me viu conversando com um especialista e tirando uma dúvida. E ela virou para mim e falou assim, você não tem vergonha de perguntar alguma coisa básica? Aí eu falei para ela, não, eu tenho vergonha de colocar a informação errada no ar. Ele é o especialista, ele entende de soja e milho. Eu sou a jornalista que vai levar a comunicação. E aí ela falou assim, então eu vou levar isso para a vida. Ela falou, vou começar a perguntar também. Eu não tenho vergonha nenhuma de perguntar, porque eu costumo dizer, vocês são os especialistas, eu sou a jornalista que leva a comunicação, né? Leva a informação. E eu acho que a gente tem que ter muito respeito pelos mais velhos, né? Pelas pessoas que me ensinaram, e a gente sempre tem isso, continuar esses vínculos. E esses congressos, né, que a gente falou, são isso, a gente pegar a geração nova, quem está chegando, aquelas pessoas que são referência, e todo mundo está junto. Imagina quantas parcerias e quanta informação de qualidade e quanta experiência de vida. Guti, conversando com você, a gente vê, você é simpática e falante como eu também. Essa troca de experiência faz a diferença. Você me parece que não tem nenhum problema em passar essa informação para frente. Tudo isso que você adquiriu, você não guarda para você, né? Você joga para o mundo, né? Não, eu gosto muito, adoro conversar, adoro trocar experiência, gosto de falar com os mais jovens que têm interesse. Então, eu acho que isso é a parte mais gostosa de tudo, né? Esse relacionamento, essa comunicação do que a gente sabe, do que a gente aprendeu e, inclusive, mais importante, do que a gente fez de errado. E você, onde você quer chegar com a sua história em relação aos animais? Qual que é o teu sonho? Assim, você ainda tem sonhos?
Sempre. Eu sempre tenho o sonho de ter os lugares que eu trabalho como modelos de bem-estar, de respeito, de ensino. Respeito não só com os animais, mas de respeito com os seres humanos, de locais que sejam agradáveis e que no meu micromundo, né? Porque a gente não consegue fazer coisas grandes, mas no ambiente que eu tô, sempre fazer com que esse ambiente seja melhor do que ele era antes. Então, acho que isso é o mais importante. Perfeita colocação. Quem quiser entrar em contato com você, você tem um Instagram, né? Quer passar o Instagram? Pode passar. Claro, é @gutalonso com A só. Me sigam lá, vai ser um prazer enorme, só me chamar. Tá bom. Muitíssimo obrigada pela participação. Gostei muito de conversar com você. Bom fim de semana e até a próxima. Eu também, foi um prazer enorme. Obrigada, um ótimo final de semana. Até. Obrigada, até.